Momento do Discipulado. O discipulado prepara o cristão para receber a unção que vem pela autoridade. Vamos procurar entender isto. Há pessoas que entram na igreja pela janela. Às vezes não por culpa sua, na maior parte eles não sabem o que é vida cristã, e os cristãos que estão na igreja também não sabem ensinar o que é vida cristã, não. Eles só sabem assistir reunião de igreja. E quem está na liderança, há muitos líderes que não têm um projeto, não têm uma orientação, um rumo. Eles sabem tocar a reunião, palavra para um, outro canta, e oração poderosa, não sei o quê. Eles vão tocando oração no que der, e cada uma é aleatória, diferente da outra, e não há um rumo, não há uma carreira proposta, não há uma direção, não há crescimento espiritual na igreja. E os novos vão chegando, encontrando aquela situação sem rumo. E não é o plano de Deus isso. Para começar, a igreja não é salão. Aos olhos de Deus, não é. Igrejas são pessoas interligadas, em comunhão, compromissadas, que conhecem umas às outras e que ajudam umas às outras, principalmente os mais novos. Quando chegam, são evangelizados para deixarem a velha vida, se entregarem a Jesus e aprenderem a obedecer. Ler a Bíblia, orar, frequentar as reuniões, dizimar, eles vão aprendendo a obedecer e serem cristãos verdadeiros desde o início. Isso não é com o passar do tempo e nem depois, é desde o início, porque quem não aprende no início não vai aprender nunca, infelizmente. O discipulado visa preparar um cristão direito, normal, como Deus quer, cristão verdadeiro. Bem, mas aí vem a unção, que é sobrenatural, a ruach em hebraico. O poder de Deus que vem sobre a pessoa, trazendo dons e ministérios e orientação sobrenatural, revelações. Isto é unção que vem de Deus. Mas a unção que vem de Deus não vem para crente de qualquer jeito. O batismo com o Espírito Santo vem, mas as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo sem serem discipuladas não vão saber usar os dons espirituais, não vão edificar nada, não vão ter proveito nenhum, vão ser latas d'água vazia fazendo barulho pentecostal. Você já viu isso? Barulho pentecostal que não leva a nada. Existem muitos barulhos pentecostais e eu gosto de um barulho bom pentecostal, desde que haja um fundamento, haja coração limpo, verdadeira sede espiritual, concerto com Deus. Aí sim, um barulho pentecostal vai ser muito bom. Mas há lugares que tem muito barulho pentecostal que não leva a nada. E há batismo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo seria derramado até sobre servos e servas. E há muitos que são batizados sem saber bem para quê? E alguns recebem dons e não sabem usar os dons, e aquilo vai virar uma confusão na igreja, uma Babel. Mas não é para isso que Deus nos chamou. E quando a pessoa é evangelizada, tem que ser discipulada, e aí é ensinada a buscar essa unção, esse poder sobrenatural do Espírito Santo. Eu acho interessante como Deus atendeu o povo de Israel quando pediu um rei. Eles tinham Samuel, que era um líder, não como eles queriam, um líder vaidoso, vanglorioso, que se exaltava, que falava muito de si, que chamava atenção, se vestia bem. Não. Samuel não era nada disto. E nem recebia salário do povo, dos impostos, nada disto. Mas eles queriam um rei que era tudo isto, que agradasse à vista.
Então Deus diz: vocês querem, eu vou dar. Ô Samuel, atende ao povo e diga ao povo que eu vou escolher um como eles querem. E foi procurar um. O Saul era o melhor que havia em Israel. Ele foi originário de uma tribo pequenininha que tinha sido dizimada pouco tempo antes, a tribo de Benjamim, e então todos em Benjamim tinham muitas terras, propriedades, e o pai do Saul era rico, o Quis. E o Saul foi bem encaminhado, bem orientado, era uma pessoa trabalhadora, que tinha princípios, era o melhor que havia em Israel, além de ter um físico avantajado, era alto, bonito, vistoso, forte, e isso agradou em cheio ao povo. Ele teve um pouco de dificuldade para se estabelecer, e qualquer outro teria também, mas se estabeleceu como rei, um rei que agradasse o povo como o povo queria. Mas o principal de Saul é que ele recebeu a unção de Deus, e foi de uma maneira bem ímpar, bem diferente. Ele foi procurar as jumentas que haviam se perdido, achou o profeta Samuel. Samuel trouxe a revelação de Deus para ele, o ungiu e disse: você recebe agora a unção de Deus, o azeite derramado sobre a sua cabeça, o poder de Deus para você ser rei. E o Saul tremeu, nunca tinha imaginado qualquer coisa semelhante, ele não tinha essa ganância toda, mas é claro que depois ele passou a ter, e até muito mais do que deveria. Mas inicialmente humilde, ele estava preparado para receber a unção. A mesma coisa que mais tarde o Jeroboão. O Jeroboão recebeu a unção de Deus, ele recebeu dons e talentos e era uma pessoa muito preparada, laborioso, trabalhador, dedicado, disciplinado. O Jeroboão, filho de Nebate, ele sim. Mas antes, o Saul também foi escolhido por Deus, de uma família que preparava os filhos, e o Saul foi preparado, nunca vai poder alegar na eternidade que Deus o desamparou, não, nada disso. O Saul recebeu o que havia de melhor de educação e de orientação, era temente a Deus, mas recebeu uma unção especial. Eu quero dizer que a unção especial é para quem se prepara. Você quer ser uma pessoa usada por Deus, meu irmão? Primeiro, seja um crente correto, não falho, frequente as reuniões, seja fiel na comunhão com os irmãos, nos dízimos, na leitura da Bíblia, conheça a Bíblia, seja uma pessoa de oração, e então você estará começando a se tornar apto para receber a unção especial de Deus para um ministério, e Deus vai querer usar você muito. Paulo, quando era Saulo, foi disciplinado, orientado aos pés de Gamaliel, um bom judeu, muito preparado nas Escrituras, preparado para depois receber a unção que Deus lhe daria para ser o apóstolo dos gentios. Entenda por esses exemplos o que Deus quer com você. Não há possibilidade de Deus ungir e abençoar grandemente uma pessoa despreparada, que não foi orientado, não foi discipulado. Nós queremos preparar os irmãos. O discipulado só não é tudo. Entenda. Discipular é preparar cristãos normais, cristãos direitos, cristãos verdadeiros. O discipulado é para isto, mas não é tudo. Nós ainda vamos depender da unção especial que Deus vai dar a cada um, segundo o Espírito Santo aprouver. Entendeu? Nós vamos preparar os irmãos, mas orientar a cada um a buscar o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais para receber uma unção especial para algum ministério. Isso é o que Deus nos ensina e que nós devemos aprender para praticar. Vamos preparar os nossos irmãos. Nós não sabemos qual deles vai ser chamado para que ministério.
Deus tem muitos ministérios e Ele quer usar os seus filhos nesses ministérios, mas eles têm que ser preparados, discipulados, orientados para serem cristãos sinceros, verdadeiros, conhecedores da palavra, e então vão receber a unção especial para algum ministério, como o Saul recebeu, como o Jeroboão, como o Saulo de Tarso recebeu.